Boa noite a todos. Hoje, 31 de janeiro de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Obreiros da Vida Eterna. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 14, Prestando Assistência. Esse capítulo vai retratar o velório do nosso irmão Dimas. Será muito interessante as informações para nós entendermos o comportamento de cada um de nós ao adentrar uma câmara dessa, uma sala dessa que está tendo um velório. Tudo que ele vai retratar aqui, nós percebemos que acontece nos velórios ainda até hoje. Não mudou muita coisa. Então, vamos lá? Prestando assistência. Meus companheiros de missão pareciam menos interessados em seguir o caso Dimas durante a noite. Inclusive Jerônimo, reservando-se para a continuidade do esforço no dia imediato, quando nos caberia transportá-lo até o abençoado abrigo de Fabiano. Não se verificava o mesmo quanto a mim. Desembaraçando-me dos laços físicos, noutro tempo, não conseguir efetuar observações educativas para o meu acervo de conhecimentos. O choque sensorial do transe para a minha personalidade, ainda desatenta ante as questões do Espírito Eterno, impedir a minha análise minuciosa do assunto, contando como foi a própria desencarnação dele. Agora, porém, a oportunidade poderia fazer mais luz em minha alma quanto à posição dos recém-desencarnados antes da inumação, que é o enterramento, do envoltório grosseiro. Então ele disse assim, olha, eu não tenho como falar do meu, porque eu não lembro, estava numa situação bem complicada. Mas essa é uma oportunidade para eu poder acompanhar o velório de alguém antes do enterro. Isso aqui é regra, é um caso específico. Expondo ao assistente o meu propósito de aprender, recebi dele a mais ampla permissão. Poderia visitar a residência de Dimas à vontade, lá permanecendo durante as horas que desejasse. A aquiescência de Jerônimo enchia-me de prazer, não só pela ocasião de enriquecer-me na esfera prática, mas também porque o fato em si era bastante expressivo. Pela primeira vez, um companheiro de trabalho com autoridade suficiente concordava com o meu desejo de um mínimo operário. Ele queria ficar. O consentimento, portanto, representava preciosa conquista. Constituía a liberdade instrutiva com a responsabilidade de minha consciência e a confiança de meus superiores hierárquicos. Deixando a casa transitória em plena noite, vi-me em breve num ambiente doméstico onde o amigo se desfizera dos elos da matéria mais espessa, mais pesada. Entrei, a casa enchia-se de amigos e simpatizantes, encarnados e desencarnados. Não se articulavam quaisquer serviços de defesa. Notei que havia trânsito livre pelos grupos de variadas procedências. Entrei, a casa enchia-se de amigos e simpatizantes, encarnados e não se articulavam quaisquer serviços de nem encarnado e nem desencarnado. Notei que havia trânsito livre, qualquer um poderia entrar. Notei que havia trânsito livre pelos grupos de variadas procedências. Em recuado recanto, ainda ligado às vísceras, inertes pelo cordão fluídico prateado, permanecia Dimas no regaço da genitora, ao pé de dois amigos que, cuidadosos, o assistiam. Então, ele ainda estava ligado aos despojos físicos, ele, espírito, seu corpo perispiritual no regaço da mãe,
e 2 amigos espirituais acompanhando. E ele em estado de sono. É aquele processo que a gente chama de estado de perturbação no momento da morte. Ele estava nesse estado. E o velório acontecendo. E é interessante nós entendermos que o que atrapalha esse desligamento dele é o apego à família dele. A desencarnação dele ainda não acabou. O desenlace, vamos dizer assim. Quando a criatura no estado de sono, quem é que vai? O espírito, obviamente, envolvida com o seu perispírito. E existe o cordão que liga ele ao corpo. Ele desencarnou, mas todos os cordões, esse fio não foi ainda desligado. Tem fios ainda ligados ao corpo físico dele. Ele, espírito, vinculado ainda ao corpo. Entendeu agora? Não é só um fio. Pensa-se no aglomerado de fio. Você já viu? Aquelas ligações elétricas? Aquele monte de fio, cada um para um canto? Então, alguns daqueles... É um cabo. Um cabo cheio de fios. Alguns deles já foram desligados, mas tem alguns que ainda estão... E esse desligamento foi a aula da semana passada. Entrei, a casa enchia-se de amigos e de simpatizantes, encarnados e desencarnados. Não se articulava qualquer serviço de defesa. Notei que havia trânsito livre pelos grupos de variadas procedências. Em recuado recanto, ainda ligado às vísceras inertes pelo cordão fluídico prateado, permanecia Dimas no regaço então da mãe e ali ao pé de 2 amigos. A nobre matrona reconheceu-me comovida, apresentando-me aos companheiros presentes. Um deles, Fabriciano, acolheu-me prestativo, interessando-se pelos informes referentes ao desenlace. Relatei-lhe os trabalhos pormenorizadamente. Em seguida, o interlocutor passou a explicar-se. Quem que vai falar? Fabriciano. Sempre tive por Dimas sincera admiração pelo proveitoso concurso que soube oferecer-nos. Integro a comissão espiritual de serviço que vem atendendo aos necessitados, por intermédio dele, nos últimos 6 anos. Foi sempre assíduo nas obrigações, bom companheiro, leal irmão. Então, esse nosso irmão Fabriciano era alguém que já trabalhava com Dimas. Confere? Surpreso com as referências, indaguei. Há, desse modo, comissões de colaboração permanente para os médiuns em geral? Porque Dimas era médium, era espírita, lembra? Não me reporto à generalidade. Opa, não é todos os médiuns não, viu? Redarguiu o interlocutor. Porque a mediunidade é título de serviço como qualquer outro. E há pessoas que pugnam pela obtenção dos títulos, mas desestimam as obrigações que lhes correspondem. Gostariam, por certo, do intercâmbio com o nosso plano, mas não cogitam de finalidades e responsabilidades. Trocando em miúdos, há pessoas que querem ser médium, mas não quer pagar o preço. Não quer fazer o esforço moral. Então, eles não é o título, é em verdade a conduta moral do médium. Em vista disso, não se estabelecem conjuntos de cooperação para os médiuns em geral, mas apenas para aqueles que estejam dispostos ao trabalho ativo. Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa, da observação. Desejariam o caminho do bem aplainado, exigindo a convivência exclusiva dos espíritos genuinamente bondosos. Experimentam a luta construtiva, por meio de sondagens superficiais e, a primeira dificuldade, abandonam compromissos assumidos. A aquisição da fortaleza moral não prescinde das provas arriscadas e angustiosas. Entretanto, em face das exigências naturais do aprendizado, dizem-se feridos na dignidade pessoal. Não suportam a aproximação dos infelizes, encarnados ou desencarnados, estacionando a menor picada de dor. Para semelhantes experimentadores, seria extremamente difícil a formação de equipes eficientes, representativas de nosso plano. Não se sabe quando estão dispostos a servir. Se recebem faculdades intuitivas, pedem a incorporação. Se contam com evidência, querem a possibilidade de exteriorizar fluidos vitais para os fenômenos de materialização. Vamos digerir agora isso daí, que foi muita informação. Ele está naquele estado de perturbação. Sono,
sem entender muito bem o que está acontecendo. E alguns ficam realmente apagados, aquele estado do sono que tu não lembra nem o que está acontecendo. Dois amigos Desencarnados. Que estão acompanhando. E a mãe também desencarnada, acompanhando para o momento dele ser acordado, porque ele ainda não foi nem acordado no mundo espiritual. Ele ainda não foi acordado, ele ainda não está com a consciência do mundo espiritual. Eu acho que ele também não vai lembrar. Não, normalmente não lembra. Ainda há pouco o André Luiz falou que ele, a desencarnação dele, não lembra absolutamente nada desse momento. Por isso é que ele solicitou para participar, para acompanhar, para ele poder aprender como é. Vamos lá então. Então vamos digerir. Ele perguntou desse modo, comissões de colaboração permanente para os médiuns em geral. Ele diz, não me reporta a generalidade. Isso não é para qualquer um. Porque a mediunidade, ela é um título de serviço como qualquer outro. Não existe privilégio. E há pessoas que combatem, pugnam pela obtenção dos títulos, mas desestimam as obrigações que lhes correspondem. Todo mundo quer ser médium, grande parte busca o título, mas em compensação não realizam as obrigações que correspondem à mediunidade, pagar o preço. Meditação, se moralizar, se esforçar para o trabalho no bem, a disciplina mental e por aí se vai. Gostariam, por certo, do intercâmbio com o nosso plano, mas não cogitam de finalidades e responsabilidades. Quer um contato com o mundo espiritual, mas também não tem a responsabilidade para isso. Meus irmãos, se você tem um filho ou uma filha com faculdades mediúnicas, não estimule na infância. Ele não tem intelectualidade para saber lidar com aquilo. Deixa quieto, põe no stand-by. Se é um adulto e a mediunidade está, se eduque para isso. Ainda há pouco estudamos no livro dos médiuns. É para toda hora? Não. Local propício e hora certa. Se você ficar acionando isso toda hora, vai entrar no processo obsessivo. Então tem hora para isso. Tem hora para isso. Eu não consigo controlar. Isso é o quê? Já é obsessão. É disciplina. Disciplina. Em vista disso, não se estabelecem conjuntos de cooperação para os médios em geral, mas apenas para aqueles que Estejam dispostos ao trabalho. só para esses. Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa e da observação. Não sai disso. Na hora do testemunho mesmo, onde é que é a porta de saída? Desejaria um caminho bem aplainado, exigindo a convivência exclusiva dos espíritos genuinamente exigindo. Porque o médium, ele vai estar em contato com todos os espíritos. Ele é médium. Não, só quero espírito puro, espírito bom. E de preferência sem nenhum obstáculo, bem plano. Experimento a luta construtiva por meio de sondagens superficiais e, a primeira dificuldade, abandonam compromissos assumidos. A primeira dificuldade que aparece. A aquisição da fortaleza moral não prescinde das provas arriscadas e angustiosas. Não tem como nós adquirirmos uma fortaleza moral se nós não passarmos por provações. O que nos dá essa fortaleza moral são as dificuldades do dia a dia. Né, Fabrício? Entretanto, em face das exigências naturais do aprendizado, dizem-se feridos na dignidade pessoal. E como tem isso? Na verdade, isso não é uma característica do médium, isso é uma característica ainda nossa humana. A vaidade, o orgulho, nós não aceitamos absolutamente nenhuma crítica. Absolutamente não aceitamos. Muitas vezes nos revoltamos contra aqueles que emitiram a crítica. Em face das exigências naturais do aprendizado, dizem-se feridos na dignidade pessoal. Não suporto a aproximação de infelizes, nem encarnado nem desencarnado. Eu digo, mas
Quem que está precisando de médico? É o saudável ou o doente? É o doente. Você quer só estar rodeado de espíritos puros? A mediunidade é justamente de auxílio. Você vai atender espíritos necessitados. E deve. Você lembra da história do Chico, que ele entrou em transe na reunião? Imagina naquela época as pessoas não estudavam, logo no início. E ele disse, meu irmão, esse irmão que vai se comunicar, ele está muito adoecido, está precisando do evangelho. Aplique o evangelho nele. E foi verdade, gente. Quando o Chico, tadinho, deu a passagem para o irmão, o cidadão pegou, naquela época que os livros eram capa dura. Ele aplicou mesmo, ele deu na cabeça do Chico, você tem que entender isso aqui, ele bateu, agrediu mesmo, o Chico voltou do trânsito, coitado, teve um problema sério. Você vê o nível de ignorância, a criatura achava que era dar porrada no espírito. Ele estava acabando, era com o Chico. Vocês sabiam disso? Já tinham ouvido isso? Isso foi autêntico. Entretanto, em face das exigências naturais do aprendizado, dizem-se feridos na dignidade pessoal. Não suporta a aproximação de infelizes encarnado ou desencarnado, estacionando a menor picada de dor. Primeiro, não, vou dar comunicação. Nossa, eu fiquei péssima, gente. Para semelhantes experimentadores, seria extremamente difícil a formação de equipes eficientes, representativas de nosso plano. Não se sabe quando estão dispostos a servir. Se recebem faculdades intuitivas, pedem o quê? Se contam com a vidência, pedem a para ser um médio de materialização. Nunca está satisfeito com o que tem, sempre quer um pouco mais. Não dá conta nem do que tem. Na verdade, não quer servir. Quem quer servir faz o arroz com feijão. Quem não quer... não, o arroz com feijão não... Tem alho, tem a cebola. Se não tiver... Vai inventando desculpas, porque na verdade quer justificar que está com preguiça mesmo. Que não quer fazer o trabalho. Aí fica se justificando, né? Escutei as observações sensatas do novo amigo e, registrando-lhe a nobreza da alma, passei a considerações íntimas acerca da tarefa que nos levara até ali. Por que se formara a expedição destinada a socorro de servidor que dispunha de amigo de tamanha competência moral? Fabriciano demonstrava conhecimento elevado e condições superior. O obsequioso amigo, porém, evidenciando extrema acuidade perceptiva, antes que eu fizesse qualquer pergunta inoportuna, ele acrescentou. André é ótimo, né? Não obstante nossa amizade ao médium, não nos foi possível acompanhar-lhe o trânsito. Temos delegação de trabalho, mas, no assunto, entrou em jogo a autoridade de superiores nossos, que resolveram proporcionar-lhe repouso, o que não seria possível prodigalizar-lhe caso viesse diretamente para a nossa companhia. Temos delegação de trabalho, então eu não tinha que estar aqui. Ninguém fica ali de curioso, né? Que resolveram proporcionar-lhe repouso, que não me seria possível realizar isso caso viesse diretamente. Olha, nós não temos como fazer isso. Quem foi que fez? Jerônimo. Então, o trabalho deles não competia fazer e deixar o estado ao qual ele estava. A palestra conduzia-se a interessantes ângulos do problema da morte, seduzido pelas considerações. Interroguei sobre o que já sabia, mais ou menos, a fim de poder penetrar particularidades mais significantes. Ele estava comendo pela beirada do prato, como mineiro. Nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas? Nem todas. Confirmou o interlocutor. Todos os fenômenos do decesso contam com o amparo da caridade afeta as organizações de assistência indiscriminada. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Nem todas as desencarnações de pessoas dignas, olha o que ele colocou, contam com o amparo de grupos socorristas, pessoas dignas. Tem lá uma pergunta no livro dos Espíritos: o cidadão, ele não fez o mal a ninguém, não fez mal a ninguém, mas também não fez o bem. Isso é um erro? O fato de não ter feito o bem, isso já é
o mal. Isso já é o mal. E o que é o mal? O bem só para mim, isso já é o mal. Ele diz, perguntou curioso, ele diz assim, todos os fenômenos de óbito contam com o amparo da caridade, afeta, relacionada às organizações de assistência, o quê? É o coletivo. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante. Perseverante é todo dia, não é só no domingo, não. Todavia, objetei curioso, tangendo a corda que mais me interessava no assunto. Não há casos de criaturas essencialmente bondosas que se libertam dos laços físicos, mais ou menos entrosados em comissões de serviço espiritual de natureza superior, sem que haja missões salvacionistas previamente designadas para socorrê-las? Entendemos a pergunta dele? Foi longo, não entendeu, Luiz? Olha o que ele diz. Não há casos de criaturas essencialmente bondosas que se libertam dos laços físicos, mais ou menos entrosados em comissões de serviço espiritual, de natureza superior, sem que haja missões salvacionistas previamente designadas para socorrê-las? Ele pergunta, não há caso dessas criaturas? Após breve pausa, acrescentei para fazer-me mais claro. Vamos que Dimas estivesse em ligação recente com a sua comissão de trabalho e desencarnasse sem o cuidado de um grupo socorrista. Seria deixado à mercê das circunstâncias? Deu uma risadinha, Fabriciano, com franqueza, e retrucou. Isso poderia acontecer. Temos precedentes. De maneira geral, ocorrem semelhantes casos com os trabalhadores aflitos por conseguir, de qualquer modo, a desencarnação, alegando necessidade de repouso. Muitas vezes, no fundo, são criaturas bondosas, mas menos lógicas e pouco inteligentes. Para aí, olha aí. O que ele está querendo dizer aqui? É válido a gente parar para perguntar. Quando nós dissemos assim, as particularidades, o acompanhamento particular, ele colocou aqui que é raro. Acompanhamento particular é raro. Não é uma regra. André está retratando o que ele está acompanhando. O normal mesmo é o atendimento coletivo. Então, ele vai estar abandonado? Sim, ele não vai estar abandonado. Mas não vai ter um atendimento particular. Vai ter um atendimento coletivo. Até porque, gente, por exemplo, teve como desligar Dimas? E olha que Dimas era médio, trabalhava, era uma pessoa boníssima. O que está pegando aqui é o apego à família, que ele esqueceu de exercitar isso. Então, tinha como eles desligarem? Tem como eles desligarem? Não tem, filha. Então, o que acontece? Ele disse, olha, o que eu puder, vamos fazer. Esses aqui, agora não dá. Não tem como, vai ter que esperar. Então, eu te pergunto, por que nós vamos chamar espíritos de... Você vê aqui, esses dois que estavam acompanhando ele, não tinham como fazer o trabalho que o nosso querido irmão Jerônimo fez. Eles disseram, nós não saberíamos fazer o que Jerônimo fez. Então você vê que não é qualquer um trabalhador. Então, tu imagina a massa, todo dia desencarna a gente. Vai adiantar ir o Jerônimo lá? Não. Não tem como desligar nenhum dos 3 pontos. Vai ter que acontecer de forma o quê? Natural. Porque se eles chegarem lá, eles não tem como desligar. Por quê? Porque o espírito que estava vivendo naquele corpo era um espírito extremamente ainda grosseiro. Não existe uma corda. Oi, vou desligar. Tum, 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 tum. Não tem. Não tem tesoura. Não tem tesoura. Não tem. Entendeu? É por isso que eles têm que deixar o quê? É igual ao fluido vital. Tem que esperar acabar. Naturalmente. Algumas vezes eles retiram, dependendo novamente da equipe que está acompanhando aquele espírito por merecimento. Eles retiram, às vezes, o restinho do fluido vital e devolvem para o próprio FCU. Até porque, gente, se nós formos pensar assim, se João aprontou. Não lembrou nem de fazer a oração do dia ao amanhecer, nem ao anoitecer.
Aprontou. Chega no final da vida, não, vou ajudar o João, desligar aqui. Tem que sofrer as consequências do apego, que é para aprender a se desligar. Não obstante nossa amizade ao médium, não nos foi possível acompanhar-lhe o transe. Temos delegação de trabalho, mas num assunto entrou em jogo a autoridade de superiores nossos, que resolveram proporcionar-lhe repouso, o que não nos seria possível prodigalizar-lhe caso viesse diretamente para a nossa companhia. Então, como se dissesse assim, nós não teríamos condições de colocar ele nesse repouso. E eu acho também da condição moral, talvez eles não tenham esse conhecimento de como fazer isso. Você vê que André Luiz está fazendo parte, conhecendo a desencarnação, e existe uma equipe que trabalha nisso, a equipe da desencarnação. E eles foram preparados para isso. Então, do jeito que tem essa equipe para acompanhar de forma particular, tem as equipes maiores para acompanhar. Acompanhar é porque ninguém está abandonado. Ele está vendo a criatura no seu desenlace, ele está acompanhando, mas ele não tem como interferir. Ele está acompanhando, mas ele não tem como interferir. Difere do irmão Dimas, que eles estão interferindo. Por quê? Esse merecimento é: Dimas terá condições de acordar e entender o que está acontecendo. Essa desencarnação, ela tem que ocorrer, vai acabando a vitalidade, vai chegar um momento que o corpo vai ser enterrado, os vermes começam a correr, alguns sentem essas impressões. Nesse momento, quando entra na decomposição, às vezes, aí sim o espírito se desliga, porque ele fica com nojo, fica com medo e sai correndo. É até um recurso da espiritualidade. Então, imagina se o corpo ficasse sem destruir, perfeitinho. Aí o povo não ia sair mesmo. Onde nós paramos aí? Ele diz assim, ó, a pergunta é... Ele perguntou primeiro, vamos que Dimas estivesse em ligação recente com a sua comissão de trabalho e ele devesse a desencarnar. Sem o cuidado de um grupo socorrista, seria deixado... Porque quem é o grupo que trabalha com ele? É justamente esses dois que estão lá, que é o Fabriciano e mais um outro amigo. Vamos dizer que você estivesse com esses dois, que Dimas estivesse ali trabalhando, desencarnasse. Naquele momento, o grupo socorrista não ia estar lá com você? Porque o grupo socorrista não é esses dois, confere? Sim. Deu uma risadinha Fabriciano e ele retrucou com franqueza. Isso poderia acontecer. Temos precedentes, ou seja, já aconteceu. De maneira geral, ocorrem semelhantes casos com os trabalhadores aflitos por conseguir, de qualquer modo, a desencarnação. Querendo morrer antes da hora. Alegando necessidades de cuidado. Muitas vezes, no fundo, são criaturas bondosas, mas menos lógica e pouco inteligente. Por quê? Porque eu, quando estou encarnada, é a oportunidade que Deus está me dando para evoluir. Se eu peço para desencarnar, eu estou sendo burra. Por quê? Porque no mundo espiritual, eu posso aprender, mas eu não vou evoluir. É aqui que eu estou evoluindo. Então, eu estou encarnada. O corpo está dando para trabalhar. O que diz o livro dos Espíritos? Até quando eu devo trabalhar? Até o limite das suas forças. Então, aproveita essa oportunidade, não fica reclamando, enquanto há vida, a oportunidade de crescimento. A gente fica falando assim, às vezes a gente fala, puxa vida, então quer dizer que eu não vou ter todo esse aparato no mundo espiritual? Uai, é só escrever a vida diferente. Ninguém está predestinado a ser ignorante o resto da vida, a ser um espírito. É só uma questão da gente começar a nos educarmos, simples assim. Nos tornarmos pessoas melhores, começando aqui agora. E aí isso facilita, você atrai bons espíritos, é aquilo que o nosso Senhor diz, angariais, amigos, e vamos começar a fazer todo esse trabalho. Pronto. Passamos uma vida inteira vibrando no bem. Agora, se somos materialistas, egoístas, ciumentos, egocêntricos, vaidosos, sexólatras, dependentes químicos, maldosos, aí é para acabar. Aí não dá. Não tem como, né? Por quê? Porque eu vivi na carne sendo da carne. Saio do corpo, continuo na carne.
Na semana finda, por exemplo, observamos um caso dessa natureza. Respeitável senhora, ainda jovem ainda, pelas disposições sadias que demonstrou no campo da benemerência social, foi ligada à dedicada corrente de serviço, organizada por amigos nossos. Olha aí, presta atenção. Verificando-se, contudo, pequenas rusgas entre ela e o esposo, Briguinha. e tendo conhecimento da imortalidade da vida, além do sepulcro, desejou a pobre criatura ardentemente morrer. Ela briga com o fofo. E quer morrer. E ela estava fazendo trabalho de benemerência, imagina. Deixa o fofo, gente. Tolas leviandades do marido bastaram para que maldissesse o mundo e a humanidade. Por que tolo? Porque ele é um tolo, porque ele vai ter que ele está se comprometendo com a lei. É um tolo, está arrumando encrenca. Não soube quebrar a concha do personalismo inferior e colocar-se a caminho da vida maior. Opa! Quebrar a concha do personalismo inferior e passar a se colocar a caminho da vida maior. Foco na tua evolução. Pela cólera, pela intemperança mental, criou a ideia fixa de libertar-se do corpo de qualquer maneira, Olha só. embora sem utilizar o suicídio direto. Conhecia os amigos espirituais a que se havia unido, mas, longe de assimilar-lhes ajuizadamente os conselhos, repelia-lhes as advertências fraternas para aceitar tão somente as palavras de consolação que lhe eram agradáveis, entre as admoestações salutares que lhe endereçavam. Então ela só queria ouvir, né? Eles aconselhavam, orientavam, mas a pessoa, nada. Ouvia só o que queria, né? Ouvia só o que queria. E tanto pediu a morte, insistindo por ela, entre a mágoa e a irritação persistente, que veio desencarnar em manifestação de icterícia complicada com simples surto gripal. Tratava-se de verdadeiro suicídio inconsciente, mas a senhora, no fundo, era extraordinariamente caridosa e ingênua. Olha, ela era boa, mas era ingênua. Não se recebeu qualquer autorização para conceder-lhe descanso e muito menos auxílio especial. Os benfeitores de nossa esfera, apesar de eficiente intercessão em benefício da infeliz, somente puderam afastá-la das vísceras cadavéricas há 2 dias. Olha aí. Não havendo qualquer determinação de assistência particularizada por parte das autoridades superiores e porque não seria aconselhável entregá-la ao sabor da própria sorte, em face das virtudes potenciais de que era portadora, o diretor da comissão de serviço, a que se filiara a imprevidente amiga, recolheu-a por espírito de compaixão em plena luta, e ela se foi de roldão a trabalhar por aí ativamente em condições muito mais sérias e complicadas. E ele diz uma coisa interessante aqui, que ele diz assim, de assistência particularizada por parte das autoridades superiores. E porque não seria aconselhável entregá-la ao sabor da própria sorte, em face das virtudes potenciais de que era portadora. O diretor da comissão de serviço a que se filiara essa senhora, a imprevidente amiga, recolheu-a por espírito de compaixão, não foi nem de merecimento, em plena luta, que ela estava com o próprio corpo. E ela se foi de roldão a trabalhar por aí, ativamente, em condições muito mais sérias e complicadas. Sim. Sabe Deus para onde que ela foi, o que ela está fazendo, porque é um suicídio, né? A elucidação atingir-me fundo, cenas do próximo capítulo. Porque, meus irmãos, não é a primeira vez que a gente vai desencarnar, não, tá? A gente já desencarnamos várias vezes. Às vezes, esse desespero que alguns de nós temos em relação à morte são lembranças do que já vivemos. Experiências talvez não muito agradáveis. A gente traz um pouco isso dentro da gente, né?
Mas é realmente nós começarmos a nos espiritualizar, ainda no corpo físico, vivermos as coisas do Espírito, mesmo estando na carne, dando valor ao corpo, o valor necessário, nada mais ou nada menos, e fazermos o bem. No nosso estudo de ontem, no Pensamento e Vida, quem é o modelo e guia da humanidade? Jesus. 625. Devemos copiá-lo, refletir o Cristo de forma consciente e lúcida. Ser esse espelho que reflete já o próprio Deus, né? Porque quando a gente fala em Jesus, a gente está falando de leis que regem o universo. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece? Divino amigo, amor de nossa vida, as lições dessa noite nos calam fundo, nos faz refletir um tanto mais, porque a desencarnação é um fenômeno natural. Todos nós iremos passar. Que possamos entender, Jesus, que toda a tua vida aqui na Terra, todos os exemplos, são os verdadeiros caminhos que nos levam à paz, que nos levam à verdadeira felicidade. Nos fortalece, Jesus amado. Nos ajude a viver com mais simplicidade. Nos ajude a entender que a convivência, a tolerância, a resignação, a paciência, o perdão me proporciona a paz e a harmonia. Muito obrigado, divino amigo, por todo esse material que nos foi dado essa noite. Muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais, pela assistência, pelo amparo e pela intuição. E que nós possamos, Jesus, próxima semana, estarmos novamente aqui para retomarmos o estudo da desencarnação de Dimas. Muito obrigado, amor querido.